Olá, meus amigos. Chegamos à última aula do nosso curso, né? Do livro A Questão Espiritual dos Animais. Olha, eu espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de cada aula, mas a gente tem que continuar estudando, não é? Porque logo no começo eu disse que consta do título desse livro e também do curso a palavra questão, a questão espiritual dos animais. Porque questão no dicionário quer dizer matéria em discussão. E a gente viu quanta coisa aí nós temos que continuar a estudar, a discutir, para a gente poder entender cada vez mais, né? Bom, hoje então nós vamos à nossa última aula, aula 15. E eu coloquei o título Os Animais, Nossos Companheiros. Companheiros do quê? Companheiros de vida, né? E de jornada evolutiva. Então vamos ver que conteúdo eu reservei aqui para essa nossa última aula. Vamos lá. Primeiro a gente precisa se perguntar, né, o que são os animais? Na realidade, nós vamos fazer uma pequena recapitulação de muita coisa que a gente viu nas aulas anteriores, né? Então, Emmanuel, no livro Emmanuel, capítulo 17, que se chama Sobre os Animais, ele diz assim, olha, de milênios remotos vivemos todos nós em pesados avatares. Eu tinha uma ideia vaga do que era avatar, mas eu fiz questão de procurar no dicionário essa palavra. Então lá está escrito assim, olha, avatar ou avatara significa reencarnação divina ou simplesmente reencarnação, transformação. Então o que Emmanuel está dizendo para nós nesse capítulo 17 do seu livro Emmanuel? Ele está dizendo que todos nós, seres vivos, nós já vivemos em milênios remotos pesados avatares, né? Quanto mais primitiva é a reencarnação nesses primeiros estágios, mais pesado é o fardo, né? Do princípio inteligente, porque a matéria é muito densa, é muito pesada. Mas essa fala de Emmanuel ainda continua. Ele diz assim, olha, de milênios remotos vivemos todos nós em pesados avatares. Da noite dos grandes princípios, ainda insondável para nós, emergimos para o conceito da vida. Em que esfera estivemos um dia esperando o desabrochar da nossa racionalidade? Na aula 2, que eu vou referir a ela daqui a pouco, nós vimos a transformação do princípio inteligente, que estagia nos animais, até as espécies humanas, não é? E chegou um momento a gente perguntou qual dessas espécies que permeiam desde do estágio da animalidade anterior até agora, a época já dos estágios hominais, que espécie a gente já poderia considerar categoricamente como ser humano? Porque esse período intermediário ele é indeterminado mesmo. Tem espécies que têm características ainda dos macacos e características já de seres humanos, né? Então, a coisa é mais ou menos assim. Então, vamos lá. Referindo a essa aula 2 que eu acabei de citar. Nessa aula, que trata da evolução do princípio inteligente até um longo período de transformação para chegar a ser chamado de espírito humano, né? Nessa aula nós chegamos a duas conclusões nesse estudo. Primeiro, o espírito humano evoluiu sim do princípio inteligente dos animais. Vocês se lembram nessa aula? Até eu fiz aquela metáfora com a laranja, a laranjeira, vendo, por exemplo, assim, em termos de essência, de princípio, de natureza, tanto a semente da laranja, quanto a laranjeira, são de mesma essência, não é? Agora, o que elas diferem? Diferem quanto ao estágio de desenvolvimento. Porque a semente tem uma forma, a laranja tem outra forma, tem outro estágio, mas dentro dessa mesma essência, essas três coisas, a semente da laranja, o fruto laranja e a laranjeira, que é o pé de laranja, a gente vê que são representações da mesma essência, mas em momentos diferentes do seu processo evolutivo, né, do seu desenvolvimento. Então, com os animais e com os seres humanos também é assim.
Segunda conclusão que nós chegamos no estudo correspondente à aula 2. O corpo humano evoluiu a partir de corpos de macacos. Ou seja, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista orgânico, nós tivemos uma trajetória, como diz André Luiz, que veio da animalidade anterior até a espiritualidade humana. E não para aí, né? Nós já vimos que nós não somos o produto final. Ainda vamos para a angelitude e para outros estágios até chegarmos à condição de espíritos puros. Então, nessa primeira conclusão, basta a gente olhar o Livro dos Espíritos, questão 607A. Eu gostaria que vocês revissem essa aula 2. E na segunda conclusão, basta rever a Gênese de Kardec, capítulo 11, itens 15 e 16. No capítulo 15, vocês lembram, está escrito assim: corpos de macacos teriam sido muito adequados a servir de vestimentas aos primeiros espíritos humanos, necessariamente pouco avançados que vieram encarnar-se na Terra, né? E no item 16 está assim, que esses homens, os primeiros que foram aparecendo, já atendendo ao gênero humano, mal diferiam do macaco, não só na sua forma exterior, mas também quanto à sua inteligência, né? Então, a antropologia de hoje mostra que esse macaco, dessa espécie de macaco, essa espécie de macaco, da qual derivaram diferentes espécies do gênero humano, ela corresponde ao Australopithecus afarensis, né? Até falando da antropologia, nessa aula 2 eu citei o curso gravado pelo professor Walter Neves, lá do Instituto de Biociências da USP. Ele gravou um curso online, chama-se A Saga Humana. Está disponível na internet, né? E ele fala sobre tudo isso. Bem, vamos para frente. Eu achei uma história interessante que eu coloco no livro, desses dois autores aqui, falando assim de toda a história do universo, desde que foi formado por uma teoria que é bem aceita ainda, a teoria do Big Bang, né? Então o universo teria se formado a partir de uma grande explosão há 13,7 bilhões de anos. Então vamos concentrar esses 13,7 bilhões de anos em um ano. Então, olha lá, 1º de janeiro, formação do universo, Big Bang. Em maio, formação da galáxia, da nossa galáxia Via Láctea. 10 de setembro, surge o Sistema Solar e a Terra. Estamos aqui há 4 bilhões e 54 milhões de anos. Fins de setembro, surge a vida na Terra, assim vai indo. Eu coloquei aqui depois para vocês verem com mais calma essa sequência, né? Dia 10 de dezembro, nós estamos a 1,7 bilhão de anos. Dia 12 de dezembro, surgem os primeiros animais pluricelulares, há 700 milhões de anos, e a coisa vai andando. Então, no próximo slide, nós vamos ver a sequência. Dia 20 de dezembro, primeiros animais com coluna vertebral. Dia 23, primeiros anfíbios. Dia 24 de dezembro, primeiros répteis. 27, primeiros mamíferos. 30 de dezembro, primeiros primatas. 31 de dezembro, 21h40, olha, já está terminando o ano. Surge na África o Australopithecus, né? A espécie de macaco que deu origem às espécies humanas, há 3,2 milhões de anos. 22h50 do dia 31, surge o Homo habilis, há 2,3 milhões de anos. Esse coitadinho aqui ainda não é considerado mais como ser humano. Ele tem mais características de macaco do que de ser humano. Às 22h57 surge o Homo erectus, há 2 milhões de anos. Esse aqui sim já é considerado um ser humano, porque o biotipo dele já bate com o biotipo que nós temos, né? Então, partindo desse critério de ver qual deles já tinha o nosso biotipo, esse tinha. Depois, olha, 23h56, surge o homem de Neandertal. Depois, 23, 58, 40, está terminando o ano, surge a nossa espécie, o Homo sapiens, há 200 mil anos. Bom, então, como eu estava dizendo, se a gente pegar lá desde o Australopithecus afarensis, vai vendo aqui o Homo habilis, algumas espécies, erectus, o heidelbergensis, o homem de Neandertal, a nossa espécie, tem várias ainda por aqui, né? Então,
Esse daqui, os antropólogos de hoje, biólogos, não querem aceitá-lo como pertencente ao gênero humano. Esse aqui sim, o Homo erectus sim. Então vocês vejam que, quando a gente fala o que são os animais, a gente não pode colocar os animais de um lado, os seres humanos de outro, porque nós fazemos parte da mesma história, não é verdade? Então, em termos evolutivos, da progressão das espécies de primatas aqui no nosso planeta, levando em conta não só a parte orgânica dos corpos, mas também a parte espiritual, a evolução do princípio inteligente, transformando-se em espírito humano, nós podemos dizer, em termos evolutivos, não existem seres humanos de um lado e animais de outro lado. Numa fotografia de hoje, a gente sempre faz isso, né? Ah, o ser humano assim, os animais estão do outro patamar. Mas se a gente voltar ao filme, olhar o filme todo, a sequência evolutiva, nós vamos ver que, em termos dessa história evolutiva, não podemos colocar um muro de Berlim entre seres humanos e animais. Por quê? Somos todos do mesmo reino, reino animal. Às vezes eu vejo palestras no meio espírita, artigos falando de reino hominal. Não existe reino hominal, nem dentro da literatura espírita de base, nem na ciência acadêmica, viu? Nós, seres humanos, pertencemos, como os outros animais, ao reino animal. Então, somos todos do reino animal. E não existiríamos como seres humanos se os animais que nos precederam não tivessem existido antes de nós, né? Nós somos herdeiros dos animais. Mas eu acabei de falar isso para vocês, antes de focar o final aqui da nossa fala de hoje, os animais, nossos companheiros, propondo uma reflexão para vocês, porque às vezes, mesmo na obra espírita de base, nós encontramos algumas coisas que precisam ser vistas sob reflexão. Por exemplo, no livro dos Médiuns, Erasto, em Espírito, no capítulo 22, item 236, Kardec coloca uma comunicação de Erasto. E nessa comunicação está escrito, entre outras coisas, o seguinte: Deus pôs os animais ao vosso lado como auxiliares, para vos alimentarem, para vos vestir e vos ajudarem. Deu-lhes um certo grau de inteligência, porque, para vos auxiliar, precisam compreender, e condicionou essa inteligência aos serviços que deviam prestar. Mas, na sua sabedoria, não quis que fossem submetidos à mesma lei de progresso. Tais como foram criados, assim ficarão até a extinção de suas espécies. Ora, o que Erasto está dizendo não é uma inverdade, né? Porque no dia de hoje, já há muitos anos atrás, os animais que estão ao nosso lado, eles de fato nos ajudam. Eles são usados para alimentar a espécie humana, para vestirem, desde a época da caverna, quando se caçava os animais, as peles dos animais eram transformadas em vestimentas, né? E também para nos ajudarem. Eu já mostrei para vocês, naquele capítulo em que a gente fala da domesticação dos animais, que os primeiros animais que se julgam que foram domesticados com o ser humano foram os lobos, né? O filhotinho de lobo chegou ali, foi ficando, depois ficou adulto, foi virando cão, várias espécies de cão, e ajudavam os seres humanos nas caçadas, né? Então, isso não está errado. Deu-lhes um certo grau de inteligência, porque para vos auxiliar precisam compreender, Bom, tudo bem, os animais também têm uma inteligência, eles estando perto de nós, compreendendo as nossas necessidades, é mais fácil deles nos ajudarem. Mas, na sua sabedoria, não quis que fossem submetidos à mesma lei do progresso. Aqui tem uma observação a ser feita, é o seguinte: quando a gente vê no Livro dos Espíritos a questão do progresso reencarnatório, ali pela questão 599, 600, 601, então Kardec pergunta se os animais seguem a mesma lei progressiva, né? Está dentro, falando do processo encarnatório, e os espíritos dizem que sim. Agora, nessa lei progressiva, está dito também dos animais que para eles não existe expiação. Então, o progresso do ser humano durante as encarnações, ele tem uma característica de exercício do livre-arbítrio, de compreensão
do binômio ação e reação, responsabilidade dos seus atos. Para os animais é um pouco diferente, né? E tais como foram criados, assim ficarão até a extinção das suas espécies. O fato de se extinguirem espécies de animais não significa que o princípio inteligente que estava estagiando nessas espécies, ele também tenha morrido, tenha acabado, não. Algumas espécies aqui são extintas, outras começam a existir em outros planetas, outros planos, e o princípio inteligente que estava ali vai estagiar em outros organismos, né? Agora, a gente não pode entender com isso tudo aqui, que os animais, então, só existem para servir ao ser humano, só são inteligentes para nos compreender, não é isso, não é? Então, nós temos que entender bem essa fala de Erasto, e não achar que dá uma conotação de que o ser humano é inteligente e os animais só existem para servir ao ser humano. Imagina, eu já falei por aí em aula anterior que existem milhares de espécies perdidas por aí, que nunca viram o ser humano, nunca vão ver. Eles existem porque o princípio inteligente está estagiando lá e aprendendo alguma coisa, né? Outra coisa também que nós podemos fazer reflexão, outra fala, está no Livro dos Espíritos, questão 593, de Kardec. Então, lá está escrito assim: não há entre eles, os animais, nenhuma criação, nenhum melhoramento. Aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor nem pior. Os filhotes separados da sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, é devido à ação do homem, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos. O animal abandonado a si próprio não tarda a voltar aos limites da sua natureza. Aqui também nós precisamos tomar cuidado para interpretar essa fala que consta do Livro dos Espíritos, né? Por quê? Não é que os filhotes separados da sua espécie, eles vão construir o ninho da mesma maneira, os animais que são isolados dos pais voltam para a natureza, tudo numa boa. Não é bem assim, né? Então eu vou mostrar para vocês, já mostrei, acho que na própria aula 2, algumas coisas de Kardec. Por exemplo, no próprio Livro dos Médiuns, item 299, está escrito: como só os espíritos perfeitos é dado tudo conhecer, para os demais como para nós, há mistérios que eles explicam à sua maneira, segundo as suas ideias. O erro está na atitude de alguns de seus intérpretes, esposando opiniões contrárias ao bom senso e fazendo-se os seus divulgadores. Também na obra Iniciação Espírita de Kardec, o que é o Espiritismo, no capítulo que é o Espiritismo, capítulo 1, quando naquele segundo diálogo de Kardec com o cético, está escrito assim: cada um fala segundo suas ideias, e o que dizem frequentemente não é senão a sua opinião pessoal. Eis porque não se pode crer cegamente em tudo quanto dizem os espíritos. Eu não estou querendo negar o que os espíritos dizem, apenas temos que obedecer o critério de Kardec, que só vai passar para o nosso arquivo de memória aquilo que passar pelo crivo do nosso bom senso, né? E vamos continuar ainda com esse detalhe. Então, Kardec, na Gênese de Kardec, capítulo 1, no item Caracteres da Revelação Espírita, item 55, está referido o caráter progressivo da doutrina espírita. Lá nós lemos: a revelação espírita, apoiando-se em fatos, não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Caminhando com progresso, olha que coisa interessante, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de qualquer ponto, ele se modificaria nesse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Então, apesar de Kardec ter dito o que disse lá no livro, né, em meados do século XIX, tem novos conhecimentos que são despertados pela etologia, uma ciência que foi codificada como ciência na década de 1950, por Conrad Lorenz, né? É a ciência do comportamento. Segundo a etologia, existem comportamentos inatos, né? Por exemplo, o ser humano já nasce com reflexo de sucção, com reflexo de apreensão,
os animais também, né? Os animais, especialmente os mamíferos. E outros comportamentos são aprendidos. Existe um período em que o filhotinho tem que ficar perto da mãe e de outros membros adultos para aprender algumas coisas. Por exemplo, existem estudos mostrando que filhotinhos de grandes felinos têm que ficar com a sua mãe e com outros adultos durante 2 anos para aprender os comportamentos que compõem o repertório de comportamento dessa espécie. Chimpanzés, o filhotinho do chimpanzé tem que ficar junto da mãe e de outros adultos durante 5 anos para aprender as coisas. O ser humano, então, nem se fala, né? O ser humano precisa de muito mais. Então, não haveria o problema da reintrodução de animais. Quando existem animais que são criados fora do seu habitat, do seu meio natural de comportamento, ele tem que ser reintroduzido, ou seja, tem que ser ensinado a se defender, a buscar alimento e muitas outras coisas, né? Então, hoje em dia nós sabemos que existem comportamentos inatos, sim, e existem outros comportamentos que têm que ser aprendidos. Se o indivíduo criado fora do seu habitat não aprender, ele não vai sobreviver quando ele vai ser solto lá no meio da natureza, né? Então, os animais são nossos companheiros. Os animais estão perto de nós, especialmente aqueles que estão perto de nós, né? E que nós trouxemos para o nosso convívio. E tem uma frase de Guimarães Rosa que eu gosto demais e eu quero passar para vocês. Ele diz assim, olha, se os animais só inspiram ternura, o que houve então com os homens, não é? Porque quanta maldade, quanta coisa, quanto sofrimento nós ainda, enquanto humanidade, impingimos aos pobres animais, né? É rinha de galo, rinha de pitbull, é caça de filhote de foca para tirar pele, para fazer agasalho para seres humanos, animais em circos, em espetáculos de diversão, animais criados industrialmente, abatidos industrialmente. Então tem muita coisa que nós precisamos rever, né? Então, às vezes, nas palestras, as pessoas perguntam, eu digo, olha, nós precisamos ir nos educando individualmente e, com isso, influenciando o meio em que vivemos. Porque, por exemplo, nós não vamos acabar de uma hora para outra com a produção industrial de animais e com o consumo de carne. Não vamos acabar. Mas podemos fazer um esforço individual, cada pessoa que achar que chegou no seu momento de diminuir a quantidade de carne, enfim, né? Então a pessoa vai assumindo alguma coisa que pode. Nós não vamos acabar, de repente, com a utilização de animais em pesquisa. Não dá. Mas já existem métodos alternativos e substitutivos que estão sendo colocados à disposição dos pesquisadores. Nós podemos, por exemplo, comprar produtos cosméticos que já não sejam testados em animais. Então, cada um de nós vai ver dentro das várias ações em que o ser humano se relaciona com os animais, o que ele pode fazer para poupar a vida e o sofrimento dos animais, né? Por exemplo, animais utilizados em espetáculos de diversão. Isso já tinha que acabar agora, né? Então a gente não indo mais em animais, em circo que tem animais, não indo mais em rodeios, em vaquejadas e essas coisas, a gente vai contribuindo para a evolução do nosso planeta, né? Para honrar essa condição de que os animais são nossos companheiros. E a gente tem tantos exemplos, né? Chico Xavier, ele tem várias passagens de carinho, de respeito, de amor aos animais. Basta ler aí essas histórias da vida de Chico Xavier, né? São muitas histórias, muitas mesmo. Isso é uma coisa muito bonita. E no final do livro, A Questão Espiritual dos Animais, eu tenho várias figuras que são aqui da minha família, do meu cotidiano, né? E que eu quero mostrar para vocês assim, para mostrar que eu não sou exemplo de nada, mas do esforço que a gente faz dentro da família, dentro da nossa comunidade, para ter essa proposta de respeito e de amor aos animais, né? Essa aqui é a Cristiana, minha filha, que agora, o próximo ano ela já vai fazer 50 anos, desde pequenininha era ligada aos animais, fez veterinária e tem assim uma dedicação muito especial em relação aos animais, né? Aqui embaixo são 2 netinhos, a Luísa
tem uma espécie de borboleta que todo ano vem botar ovos aqui no meu quintal. Então eu cuido, mostro para as crianças, e quando elas eclodem, elas vêm ver, né? Elas estão aqui ainda secando para começar a voar. E aqui é o Teodoro, outro netinho também com uma borboleta aqui, olha. O Teodoro aqui ele tinha 1 ano e meio nessa foto, né? Então a gente vai mostrando para os animais. Aqui a Luísa, outra netinha, meu marido Flávio mostrando aqui a nossa gata Piquita, né? Essa mesma gata era minha companheira aqui, olha. Tem uma foto que eu coloquei no livro. Eu estava terminando uma palestra e sempre, às vezes, eu coloco a figura de Jesus no final da palestra, né? E quando eu vou terminar uma palestra, eu fico pensando num grande finale, assim, de dar um fecho bonito, né? Ou alguma coisa que fique como recado. Nesse dia eu levantei e fui pegar um café. Quando eu voltei, ela já estava aqui, né? Mas quando eu entrei no meu escritório e eu vi a figura de Jesus e a Branquita lá em cima, eu falei, meu Deus, né? Que coisa, que privilégio que é você trabalhar falando dos animais e ter um animal ali junto com você, né, fazendo companhia, estando com você. Então isso é uma coisa muito bonita, né? Os animais são nossos companheiros, não só na nossa vida diária, mas são nossos companheiros de jornada evolutiva. Como nós, eles também estão em processo evolutivo, né? Cada um no seu tempo. Eu sou muito otimista, né? Porque eu vejo, às vezes, algumas cenas, essa daqui eu peguei na internet. Então você imagina, é uma sequência de fotos. Você imagina esses 2 menininhos, esse cachorrinho estava se afogando lá no rio, e eles fizeram várias tentativas para conseguir ajudar o cachorrinho, né? Olha o esforço que eles estão fazendo, segurando aqui na mochila um do outro e estendendo a mão. No fim eles conseguem, né? Mas você vê que já existem em várias crianças, em várias pessoas, esse sentimento inato de amor à natureza, amor aos animais. E eu tenho acompanhado durante os 44 anos que eu lecionei na USP, né, nas várias séries de alunos, que cada vez mais eu vou encontrando mais alunos mais sensíveis. Eu acho que a coisa está evoluindo, sim, está melhorando, né? Se bem que ainda existe muita coisa aí que precisa ser revista, mas eu acho que as coisas estão evoluindo, né? Então eu quero terminar essa minha aula e, consequentemente, esse curso, mostrando essa poesia para vocês. É capaz até de eu já ter falado dela por aí. Eu gosto muito. Belmiro Braga, que é um poeta, ele tinha um cachorro, Príncipe, e quando o príncipe morreu, ele escreveu uma poesia para o príncipe e colocou no lugar onde o príncipe foi enterrado, né? Então é assim, olha, pela estrada da vida, subi morros, desci ladeiras e afinal te digo, se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te, amigo. Para insultar alguém, hoje recorro a novos nomes feios, porque entendi que elogio a quem chamo de cachorro, desde que este cachorro conheci. É uma coisa interessante, né? Porque a gente ouve, às vezes, falar seu cachorro, querendo ofender alguma pessoa, né? E, na realidade, Belmiro Braga está dizendo que isso é um elogio em função da qualidade de companheiro que foi o príncipe para toda a sua vida. Então, eu termino essa aula com um resumo de um livro, aliás, resumo do capítulo do livro de Carbachuto, Eugênese da Alma. Esse capítulo se chama Apelo em Favor dos Animais. Eu chamo a atenção que a primeira edição desse livro é de 1924. Naquela época ninguém falava em amor aos animais, respeitar a vida dos animais, né? Os animais eram vistos mesmo como coisas utilizáveis e descartáveis, mas ele já tinha sensibilidade. Nesse livro que eu recomendo fortemente, ele conta vários casos de animais que serviram durante a guerra, que ajudaram os soldados, né? Eu já falei isso aí para trás. Mas eu vou mostrar para vocês então esse último capítulo, que é muito bonito, muito bonito. Então ele diz assim, olha, em resumo, vós que vedes luzes nestas letras que traçam a evolução espiritual, tende compaixão dos pobres animais. Sede bons para com eles, como desejais que o Pai Celestial vos cerque de carinho e de amor. Não encerreis os pássaros em gaiolas, renunciai às caçadas. Acariciai os vossos animais,
dai-lhes remédios na enfermidade e repouso na velhice. Lembrai-vos de que os animais são seres vivos que sentem, que pensam, que se cansam, que têm força limitada, que adoecem, que envelhecem. Os animais são nossos companheiros de existência terrestre. Com nós, eles vieram progredir, estudar, aprender. Sede seus anjos tutelares. Sede benevolentes para com eles, como é benevolente para com todos o nosso Pai que está nos céus. Essa fala de Kaiverschutel é emocionante, né? É muito bonita. Se a gente lembrar especialmente que Jesus nasceu num estábulo cercado de animais, né? Então, veja bem, quando Jesus, nessa figura imaginária, né? Porque ela foi, eu peguei essa figura na internet, mas imaginemos Jesus com um animalzinho. Então, o que nós podemos ver nessa figura de Jesus, né? Tanta coisa que nós podemos trazer para o nosso cotidiano, para as nossas ações. Olha, compaixão, por exemplo. No meio acadêmico, essa palavra, esse sentimento, ele é banalizado, ele é diminuído, não é? Aliás, recomenda-se aos estudantes que não se envolvam sentimentalmente, emocionalmente com os animais, com os seus pacientes, né? Então, o Jeremy Bentham, aquele filósofo inglês que eu já citei para vocês, ele fala que não, que nós precisamos resgatar o nosso sentimento de compaixão, que é uma das principais qualidades do ser humano, né? E não é compaixão no sentido vertical. Eu estou aqui em cima, olha que beleza, eu posso mais, eu tenho dó de você que está embaixo, numa condição inferior. Não. Compaixão é na horizontal, é no sentido da horizontalidade. É assim como eu estou vendo você agora nessa situação, os animais, por exemplo, sofrendo, sendo desrespeitados no seu direito à vida, eu me coloco na sua situação, então eu estou com você, né? Eu tenho paixão, eu tenho emoção com você. O que você está sentindo, eu também estou sentindo. Isso é a verdadeira compaixão. Paciência, né? Tolerância, bondade, amor, paz, caridade, harmonia, gratidão. Gratidão pelos animais, como eles nos ajudam. Imagina quantos animais são abatidos por ano para alimentar os seres humanos, quantos animais são sacrificados, a palavra não é sacrificado, quantos animais são eutanasiados e são usados em ciência por ano, né, para que a ciência progrida. Quantos animais, às vezes, estão do nosso lado em casa, vigiam a nossa casa. Tem tantos vídeos aí demonstrando como eles são parceiros, como eles têm uma troca afetiva conosco, né, tão rica. Então, tudo isso que nós vimos aí se transforma em amor e paz. Então, terminando o curso, pessoal, eu queria dizer para vocês todos que eu sou muito grata a quem se inscreveu, a quem se interessou pelo assunto, né? E a proposta nossa não é assim, olha, está tudo nesse livro, está tudo certo, não. Aliás, vocês se lembram que logo no começo eu disse que tudo que eu ia dizer eu ia citar a fonte, não foi? Por quê? Porque eu quero que vocês não dispensem a leitura da fonte, das fontes. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, André Luiz e Emmanuel, enfim, tudo que foi citado como fonte das informações que eu trouxe para esse livro, A Questão Espiritual dos Animais, né? E como ainda existem muitas questões, nós vamos continuar estudando, todos nós, para que a gente depois, em novas edições do livro, ou em novas edições desse curso, a gente possa trazer informações que sejam mais esclarecedoras, que sejam mais, não digo definitivas, né? Mas que já nos conduzam a um patamar melhor de compreensão sobre a verdadeira realidade dos animais, né? Então, eu me despeço de vocês nesse curso, desejando a todos muita felicidade na vida pessoal de cada um, na vida profissional, e também desejando que nós continuemos esse estudo da doutrina espírita como um todo, doutrina libertadora das consciências, né? Quando a gente sente que a nossa vida corre nesse trilho da doutrina espírita, a gente vê que tudo flui, que tudo fica mais fácil, não é?
Então recebam o meu grande abraço, muito afetuoso, com muita gratidão.